Olá, meus queridos, chegamos a mais um dia de aulas aqui no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e mais uma vez eu louvo a Deus por ter você como meu companheiro de jornadas no estudo profundo da Palavra de Deus. Sabe, a Bíblia foi comparada por Jesus como sendo um baú e um escriba que desse baú sempre tira coisas novas e velhas. E é assim que eu me sinto estudando a Bíblia Sagrada. Sabe, às vezes eu leio o mesmo texto que já li várias vezes e tiro um insight diferente, uma aplicação diferente que eu nunca tinha percebido no texto. Enfim, a Bíblia é um pão espiritual diário que nos alimenta, não apenas espiritualmente, eu diria, mas também intelectualmente, porque a Bíblia estimula o seu raciocínio lógico, a Bíblia estimula a sua razão, a sua reflexão filosófica, o seu pensamento teológico, enfim, estudar a Bíblia enobrece. Agora, sem mais delongas, nós devemos pedir a presença do Espírito Santo conosco para que possamos entender corretamente as lições que Deus quer nos apresentar em seu livro. Então, eu convido você a fazer uma prece comigo para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos lá? Querido Deus, amado Pai, Criador de todo o universo, Criador de todos nós, mais uma vez nós chegamos à Tua presença para entregar nossa vida diante do Teu altar. Mais uma vez chegamos para humildemente pedir que o Senhor possa falar conosco através desse livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Somos Teus servos, ó Pai. Entregamos nosso coração a Ti e queremos receber a mensagem que vem de Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Hoje eu gostaria de ler com vocês um pouco, comentar a saída dos filhos de Israel do Egito. E no momento em que eles estavam na 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos, Deus instituiu a festa da Páscoa. Você certamente ouviu falar da Páscoa e, infelizmente, o comércio, o mercado, acabou transformando Páscoa em ovo de chocolate e coelho que bota esse ovo, se esquecendo do verdadeiro significado dela. A Páscoa começa com a saída, a libertação dos hebreus do Egito, e ela é ressignificada no Novo Testamento para aludir à morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário por todos nós. Mas hoje eu quero falar da Páscoa original, aquela Páscoa que ocorreu justamente no período da 10ª praga, quando o povo estava finalmente sendo libertado das mãos de Faraó, libertado da opressão dos egípcios. Então eu vou começar lendo para você, ou melhor, lendo com você, porque você tem que trazer a sua Bíblia para o estudo também, Êxodo capítulo 12, que narra a origem, a instituição da Páscoa. Já está com sua Bíblia em mãos aí? Eu não sei qual versão você está usando, eu estou usando a nova Almeida atualizada, tá bom? Vamos ler aqui. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Eu vou explicar isso aqui para você. Nessa época, o primeiro mês do ano era chamado mês de Abib ou Aviv. Aviv, em hebraico, significa primavera, tá certo? Tanto é que a cidade de Tel Aviv, já ouviu falar? Tel Aviv, significa colina da primavera. E por que o mês de Aviv, ou mês da primavera, tinha esse nome? Ora, o motivo é o mais simples que você pode imaginar. É porque no hemisfério norte, a primavera começa mais ou menos entre os nossos meses de março e abril. Como aquele mês era o mês que iniciava a primavera, eles também iniciavam o ano novo a partir da estação primaveril. Por isso que o mês que dava origem ao nome, ao ano, o primeiro mês, era chamado mês de Aviv, ou mês da primavera. Um outro nome comum para o mês de Abib, ou Aviv, é o mês de Nissan. Mas eu vou explicar rapidamente isso para você. E nós vamos voltar a esse assunto lá na frente, quando eu falar sobre Esdras, Neemias, Daniel, enfim, aqueles que viveram ali mais ou menos no período antes, durante e depois do cativeiro da Babilônia. Quando os judeus vão ser colocados 70 anos sob o jugo da Babilônia, eles vão adotar o calendário babilônico. Então, muitos meses babilônicos vão acabar entrando no calendário judeu, modificando o nome dos meses anteriores. Então, o mês que em hebraico é chamado de Aviv,
no calendário aramaico era chamado de Nissan, um nome babilônico. Portanto, depois do cativeiro da Babilônia, eles falam que o ano começa no mês de Nissan. Porém, Nissan é o mesmo mês que corresponde a Aviv, ou Abib, que é o mês da primavera. Ficou claro para você? Então, a Páscoa deveria ser comemorada do dia 14 para 15 de Aviv, que é o primeiro mês do ano. Repetindo que no nosso calendário, isso equivale mais ou menos aos meses de março, abril. Já vou antecipar uma coisa para você. Jesus vai morrer durante uma celebração de Páscoa em Israel. Então, o mês da morte de Jesus é o mês de Aviv, que seria mais ou menos março ou abril. Mas vamos continuar a leitura aqui do texto. Assim diz no verso 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, Rodrigo, você falou que era de 14 para 15. Aqui fala no dia 10 de cada mês. O que significa isso? É que a festa da Páscoa, propriamente dita, durava uma semana, tá certo? Uma semana. Então, começava no dia 10, no dia 14 para 15 é que eles matavam o cordeiro pascal. Então, cada coisa era estipulada no seu dia. Então, não era um feriado de um dia só, tá certo? Pegava vários dias de uma semana aproximadamente falando. Ficou claro para você? Vamos continuar a leitura do texto. Verso 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia. Lembra que eu falei com vocês? Até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Percebeu o que Deus mandou fazer? Não sei se ficou claro para você, se você captou a ideia, mas num primeiro momento parece ser até algo bem, assim, digamos, cruel. Deus manda que o pessoal pegue um cordeiro, crie o cordeiro em casa desde o dia 10 até o dia 14 do mês de Aviv, o primeiro mês, e no dia 14, ao crepúsculo da tarde, matem o cordeiro. Agora imagine uma criança na família ali, porque o cordeiro é um animalzinho tão mimoso, um cordeiro de 1 aninho ou um cabrito, seria um animalzinho novo ainda, ficaria como um pet da família ali, todo mundo se afeiçoaria a ele. E depois deles se afeiçoarem a ele, deveriam matá-lo. Isso parece muito cruel, e eu concordo, parece mesmo muito cruel. Por que Deus ordenou algo assim? Em primeiro lugar, para mostrar ao povo o que significou o pecado. A morte de um inocente no lugar do pecador. Em segundo lugar, para que ao sacrificar o cordeiro, eles entendessem que aquele ato de redenção também era um ato de dor, um ato de angústia. Quando você pede a Deus que perdoe o seu pecado, você está, entre aspas, matando o Cordeiro de Deus. Não é à toa que lá no Novo Testamento, João Batista, quando vê Jesus passando, diz: eis o Cordeiro de Deus. Como diz também a tradição cristã, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, nós não podemos olhar para a cruz com outro sentimento, senão aquele sentimento de estar tirando a vida de alguém que nós amamos. Esse é o sentido da Páscoa, tá certo? E esse detalhe de matar o cordeiro ao crepúsculo para comer à noite é porque na Bíblia os dias não são de meia-noite a meia-noite, mas de pôr do sol a pôr do sol. Então, quando passa o pôr do sol do dia 14, já começa o dia 15. Por isso que eu falei que o cordeiro era morto e consumido no dia 14 para 15 de Abib. Não esquecendo que mais tarde esse mês de Abib vai ser chamado de mês de Nissan. Vamos repetir isso aí para ficar bem claro na sua memória. Mês de Nissan, que no nosso calendário varia mais ou menos entre março e abril. Pode ter um ajuste de ano para com ano.
Então vamos continuar lendo. Assim diz, verso 7, capítulo 12, verso 7, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Você entendeu o ritual? Eles tinham que comer a carne do cordeiro com ervas amargas, pão sem fermento, tá certo? Por que comer o pão sem fermento? Porque o fermento era símbolo do pecado. Vamos falar mais um pouquinho sobre o pão. Daqui a pouquinho vai ter mais detalhes. Vamos continuar lendo. Naquela noite, verso 8, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, e a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar pela manhã, queimem, e assim vocês devem comê-lo. E já estão prontos, então, para viajar, com sandálias nos pés, cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. A primeira coisa que chama atenção aqui é que a refeição no Oriente Médio, até hoje, é uma coisa muito solene. Não se pode comer com pressa. Esse conceito ocidental de fast food, de comer um sanduíche em pé mesmo no bar da esquina, pode até existir num Israel moderno, num Egito moderno, no Cairo, em Israel, em Beirute. Você tem lá McDonald's, você tem Pizza Hut, você tem essas comidas americanas e tudo mais, você tem. Mas falando daquele Oriente Médio que guarda as tradições antigas, dos beduínos, que milenarmente ainda se comportam como nos tempos bíblicos, dentro desse universo não existe o comer com pressa. Comer em pé é uma falta de educação tão grande como, na nossa cultura, arrotar à mesa diante de todos. Tá certo? Porque é um desrespeito para com o anfitrião, para com a comida, para com Deus que dá o mantimento. Você tem que comer com calma. Outro detalhe, você ao comer, pensando na cultura daquele tempo, não pode comer com seus sapatos. Você tem que tirar os sapatos, lavar os pés, porque as pessoas não tomavam banho todos os dias. Então, na hora de comer, havia o requisito ou o ritual de lavar bem os pés. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos antes da última ceia? Você lava os pés ou manda um empregado lavar os seus pés e você passa azeite perfumado na cabeça para comer perfumado. E você come sem sapatos. Mas aqui nessa refeição de Páscoa, Deus mandou o pessoal comer vestido para partir, comer com sandálias nos pés, cajado na mão. O pão não poderia ter fermento, eu já falei com vocês que o fermento era símbolo do pecado. Jesus lá no Novo Testamento vai falar, cuidado com o fermento dos fariseus, é uma expressão de Jesus. O fermento, a levedura da massa, significa você preparar o pão e tem que esperar a massa fermentar para que o pão cresça, ou seja, demora tempo. O pão da Páscoa, também chamado de pão ázimo, ele não podia ter a levedura porque você não pode esperar que ele cresça para comer. Todo o sentido aqui deveria ser comer com pressa para partir. Isso também tem uma outra lição para nós. Você deve desejar partir do Egito. Você tem que querer sair dali. Lembremos, o Egito, apesar de toda a opressão, poderia também ser uma zona de conforto para aquelas famílias hebreias que já estavam acomodadas àquele ambiente. Haja vista que quando eles estarão no deserto, muitos reclamarão dizendo assim, que saudade das panelas de carne e das cebolas do Egito. Eles tinham saudade do Egito. Aliás, um dos problemas que nós já vamos apontar aqui no Êxodo é que Deus os tirou do Egito, tá certo? Mas o Egito não saiu do coração dos hebreus. É por isso que eles tiveram que amargar pelo menos 40 anos de deserto até que pudessem entrar na Terra Prometida. Mas voltando à cerimônia da Páscoa, você está acompanhando comigo. Eles deveriam matar o cordeirinho pelo qual eles se afeiçoaram, ficando com ele quase uma semana.
para demonstrar assim quão grave é no coração de Deus o machucado que é provocado pelos nossos pecados, quão grave é no ser de Deus a culpa que nós temos e que foi jogada sobre ele, e quão grave deve ser aos nossos olhos a morte do Cordeiro. Em segundo lugar, nós devemos comer a Páscoa, expressando a nossa vontade, a nossa pressa de sair dali. Da mesma maneira, nós devemos também ter isso incorporado hoje, nós que estamos vivendo, simbolicamente falando, no cativeiro espiritual do Egito desse mundo. Nós devemos desejar ir embora daqui, querer sair mesmo desse cativeiro. Eu acho que esse pensamento é muito importante. E tem mais uma nota também. As ervas amargas que eles comiam era uma forma de lembrar a opressão, a dor, o porquê que eles estavam com pressa de sair dali, o porquê que eles queriam ir para a terra prometida, para aquele lugar que Deus havia prometido aos patriarcas. Há uma coisa que me chama muito a atenção na cultura do Oriente Médio, desde aqueles dias até hoje, é que eles são muito teatrais na demonstração do sentimento deles. Eles têm muita valorização pelo rito, pelo gesto, pelo ato. Por exemplo, vamos dar uma ilustração. Hoje, quando um judeu, por exemplo, perde um ente querido, um judeu tradicional, mesmo que ele não seja tão religioso, a primeira coisa que ele tem que fazer em respeito àquele que morreu é pegar a roupa que ele está e rasgar um pedaço dela. Se ele estiver com uma camisa com bolso, ele pode rasgar um pedaço do bolso. Se ele estiver com a gola, ele pode rasgar a gola. E ele fica com aquela roupa ali por pelo menos 7 dias, rasgada. Pode ser a camisa mais cara, mais linda. Ele rasga. O gesto de rasgar é a materialização do sentimento dele. É a demonstração exterior do que está acontecendo com ele. Perceberam? Quando, por exemplo, alguém está muito triste, você deve ver, às vezes, nessas cenas de atentado à bomba no Oriente Médio, as mulheres pegando terra, jogando na cabeça, pegando o cabelo assim como se fossem rasgar o cabelo. Ou quando estão muito alegres também, ficam lá, 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 lá. Já viu fazendo isso? Eles buzinam muito no trânsito, ou seja, são pessoas que materializam o sentimento através de gestos que demonstram para todos o que está passando na mente deles. É por isto que os rituais que Deus institui para o povo têm um significado muito forte, muito concreto para eles. E essa informação que eu estou dando aqui, ela será muito importante quando nós entrarmos no livro de Deuteronômio e eu começar, no livro de Levíticos, e eu começar a ensinar para vocês a doutrina do santuário aqui na Terra, tá bom? Mas vamos continuar. Já que Deus mandou fazer tudo isso, teve um último gesto, que era pegar o sangue do cordeiro e passar nas ombreiras e na viga superior da porta. O que significa isso? Vamos ver esse gesto aqui no quadro. Seria mais ou menos isto que os hebreus deviam fazer. Agora, a pergunta que nós temos é, por que esse gesto? Tudo bem, ficou claro. Comer a carne do cordeiro até me lembra no Novo Testamento, quando Jesus, ao instituir a Páscoa, a Santa Ceia, também disse, toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, porque Ele é o cordeiro, vocês comem da minha carne e bebem do meu sangue, tudo isso fica claro. Comer as ervas amargas também fica claro. Comer o pão ázimo sem fermento para indicar a pressa de sair do Egito, tudo está muito bem. Mas qual o significado desse gesto de pegar o sangue do cordeiro e passar na ombreira das portas? Aliás, esse gesto não se perpetuou depois. Foi apenas ali no Egito. Qual seria a razão? Será que a arqueologia me dá alguma pista a esse respeito? A resposta é sim. A primeira coisa que eu vou explicar para você, eu me surpreendi a primeira vez que eu entrei em contato com a arqueologia egípcia, porque eu pensava que ao chegar no Egito, eu ia ver também lá as ruínas do palácio de Faraó, das casas dos ricos, mas eu me surpreendi que a gente simplesmente não encontra vestígio desses palácios. Com exceção de um palácio só egípcio, que está bastante deteriorado, nós não encontramos nem em Mênfis, nem em Saqqara,
nem em Avares, nem em Luxor, em nenhum dos grandes centros do Antigo Egito faraônico, nem nas capitais do Antigo Egito faraônico, Heliópolis, por exemplo, nós não encontramos nenhum vestígio do Palácio de Faraó. Isso é um contraste, porque quando a gente vai na arqueologia romana, na arqueologia grega, você tem dificuldade de encontrar a casa das pessoas mais pobres. Mas a casa do rico você encontra com facilidade. É que o pobre não tinha material de construção tão perene, tão durável. O rico, pelo contrário, tinha. O rico tinha mármore, tinha bronze, tinha colunas. Então a casa do rico a gente encontra. A casa dos romanos ricos você encontra o piso com os mosaicos. A casa do pobre é mais difícil, porque era feita de material menos duradouro. Agora, quando eu vou para o Egito, é o contrário. Eu não encontro nem vestígio da casa do pobre, nem na do rico. A razão é muito sensível e muito simples. É que o egípcio acreditava que a verdadeira morada dele era depois que ele morresse e tivesse uma vida entre os universos paralelos em que ele pudesse viver por toda a eternidade através das estátuas que ele deixava de si mesmo, através dos seus monumentos, dos seus desenhos nas paredes, dos seus objetos e em especial também da sua múmia. Sendo assim, o egípcio colocava muito mais recurso arquitetônico nas tumbas do que na casa onde ele passava. A tumba era feita na rocha, maciça. A casa não, mesmo do rico, era feita de tijolo de adobe. E o tijolo de adobe ou de barro, ele desfaz com o tempo. Mas a catacumba, o sarcófago dele, de pedra, esse dura para sempre. E o que ele queria garantir é aquela vida depois da morte. Agora, a despeito disso que eu falei com vocês, nós podemos ter uma noção de como eram as casas das pessoas naquele tempo por três fontes. Em primeiro lugar, alguns desenhos. Os egípcios eram pródigos em fazer desenhos de si mesmos e do dia a dia nas paredes das tumbas. E eles desenhavam, muitas vezes, a planta baixa de alguma casa, de algum templo. Então, essas plantas baixas nos dão uma noção de como eram estas casas, essas construções. Em segundo lugar, nós temos também algumas miniaturas de casas e templos que os egípcios faziam. Parece até que havia um costume egípcio, mesmo na fase adulta, de brincar de miniaturas. Vários desses brinquedos já foram encontrados em tumbas. Nós não sabemos bem assim qual era o recurso, se eram coisas para crianças ou se era um souvenir de adulto. Eu sei que em várias tumbas, como de Tutancâmon, por exemplo, e outras que foram escavadas, você encontra miniatura de barco, miniatura de pessoas feitas de madeira, miniatura de casas. Então a gente pode, a partir daquela miniatura, saber como era a casa real construída. E uma terceira fonte que me dá uma ideia, um vislumbre do que havia no passado, era a chamada porta falsa. O que é a porta falsa? Eu vou mostrar para você. Você está vendo aí uma porta falsa. Ela imita uma porta verdadeira. Se você olhar bem na porta falsa, ela tem vários umbrais. O umbral é justamente esse batente da porta, essa coluna que fica aqui, o marco da porta. Cada lugar do Brasil chama de uma forma diferente. Alguns chamam de batente, outros chamam de pivô, outros colocam que o pivô é apenas da porta, o batente é outro, outros chamam de marco da porta, umbral. Não importa, eu estou falando justamente daquela parte de madeira que fica em volta ali da porta, tá bom? Aquele marco ali de madeira. Você nota que ele tem um marco externo, depois lá dentro ele tem um outro menor, depois ele tem um outro menor, como se fossem várias portas, uma após outra, dando a ideia de infinito. Quando você vai à cidade de Saqqara, que era a cidade dos mortos para os egípcios, onde está uma das mais antigas, a mais antiga pirâmide egípcia já construída, uma pirâmide escalonada, ali construída pelo faraó Djoser. Aquela pirâmide escalonada que está ali, ela está dentro de um território e quando você entra na porta ali do complexo de Saqqara, você vê uma porta e outra porta menor e outra porta e outra portinha e quando você olha de fora, as portas que vão entrando uma após a outra dão uma ilusão de ótica de
infinito, de espaço infinito. A porta falsa, portanto, está imitando justamente esses portais de infinito. Agora, qual era a função da porta falsa? Antes de responder isso, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe da porta falsa. Ela era feita geralmente algumas eram feitas de madeira, porém a maioria eram feitas de pedra. Elas eram esculpidas na pedra, como eu falei, imitando vários portais de um castelo, de um palácio, de uma fortaleza, de um templo. E além de imitar na madeira ou na pedra, ela era bloqueada no seu final. Bloqueada, isso mesmo. Olha aqui mais uma vez. Você vê que ela dá a ideia de infinito, mas lá no meio ela é fechada. Qual era a função dessa porta falsa? Ela era colocada em vários lugares, especialmente nas mastabas. A porta falsa era, na mentalidade egípcia, uma espécie de portal tridimensional entre duas realidades, o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Simplesmente isso. Então eles acreditavam que após a morte do indivíduo, o seu espírito, a sua seu espírito, a alma, assim que eles chamavam, ele podia transitar entre os mundos através desse portal. E ao fazer a porta falsa, ele garantia que o espírito podia passar daqui para lá e de lá para cá, do mundo de Horus, do mundo dos vivos, para o mundo de Osíris, o mundo dos mortos. Se eles não tivessem essa porta falsa para que o espírito pudesse transitar de um lado para o outro, o espírito podia ficar perdido e assombrar os que estavam na casa. Portanto, era um dever religioso para o egípcio fazer a porta falsa. Agora, tudo isso que eu contei para você não é o que mais interessa. Foi apenas para contextualizar dentro da cultura egípcia o que significava a porta falsa. Mas o que me interessa de perto aqui, sabe o que é? É o fato de que a porta falsa me dá uma ideia de como era a porta verdadeira construída nas casas. Muitos dos hebreus que moravam ali no Egito, na terra de Gósen, ainda moravam em barracas ou tendas, conforme os seus ancestrais. Outros talvez já moravam em casas de alvenaria, conforme os egípcios. Afinal de contas, eles estavam ali, pela conta que eu fiz anteriormente, pelo menos 215 anos. É tempo bastante para criar uma geração após a outra e aquela geração se aculturar. É como eu também falei num exemplo de aulas passadas, você pegar famílias de japoneses que moram no bairro da Liberdade. Eles podem ser japoneses, podem comer comida japonesa, ter o olho repuxado e até um sobrenome japonês. Mas eles também são muito brasileiros no seu comportamento. Se alguns deles forem para o Japão, ele vai se sentir um estrangeiro ali no Japão, como qualquer outro brasileiro, mesmo que ele já chegue lá falando japonês e tenha uma ancestralidade nipônica. Da mesma maneira, os hebreus, embora estrangeiros no Egito, eles tinham se aculturado em muita coisa do Egito. Então, muitos tinham casas. E mesmo aqueles que tinham tendas, talvez tinham a porta também para entrar na tenda. Uma porta feita talvez de pedra ou de madeira. Sabe por quê? Aqui que vem o segredo, o pulo do gato. Na cultura egípcia, ter uma porta com inscrições hieroglíficas em volta dela era ter a proteção contra a magia. Lembra que eu falei com vocês da Reca, do deus Reca, a magia? A magia podia ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você tinha que ter a magia do seu lado, senão ela podia ser usada contra você. Então os egípcios eram proverbiais na produção de amuletos, coisas que protegessem o indivíduo, a casa ou a família contra, quem sabe, um feitiço, um intento maligno que venha sobre a casa deles. Por isso que os egípcios amavam gatos, porque o gato, que era um símbolo da deusa Basti, o gato poderia afugentar espíritos ruins, o gato poderia afugentar fantasmas, o gato poderia afugentar doenças. Por isso também que eles gostavam tanto de ter estátuas do chacal, porque o chacal também poderia proteger a sua múmia para que ela não fosse depredada depois da sua morte e o seu espírito assim não teria paz. E os umbrais da porta protegeriam a família do mundo das trevas. Era o escrito no umbral da porta que protegeria, por exemplo, a casa
durante as trevas noturnas em que Apófis, a serpente do mal, estava solta, tentando impedir o nascimento do deus Ra. Sendo assim, as casas tinham muitas portas semelhantes a essa. Você nota então que a porta tinha ali no umbral dela inscrições hieroglíficas, que geralmente eram declarações de bênçãos, de proteção, pedindo a ajuda dos deuses para proteger os que estavam na casa. Eu tenho mais um exemplo aqui de uma porta falsa, esta de madeira, também com as inscrições em redor. Qual é a conclusão que eu tiro de tudo isso? Muito simples. Provavelmente, e eu digo quase que com certeza absoluta, os hebreus que estavam no Egito estavam muito aculturados pelo paganismo egípcio. Tão aculturados que muitos deles, na sua arquitetura, também colocaram um umbral ali com dizeres mágicos para proteger a sua família. A prova que os hebreus ainda tinham muito de cultura egípcia no seu sangue, no seu DNA, está no fato de que poucos dias depois de atravessarem o Mar Vermelho, com aquele estupendo ato miraculoso de Deus, eles pediram a Arão para fazer para eles um deus egípcio, provavelmente o deus Apis, ao qual, sem pestanejar, eles adoraram, dizendo: adorem os deuses que tiraram vocês do Egito. Veja, depois de virem o Deus verdadeiro abrindo o Mar Vermelho, ainda assim eles caíram na tentação de adorar um deus egípcio. No momento de fome e desespero, eles imploraram pelas panelas de carne do Egito. Então, infelizmente, muito da cultura egípcia ainda estava com o povo no deserto. E veja o meu raciocínio. Se estava com eles no deserto, é porque estaria com eles também na terra de Faraó. Então, quando Deus falou com Moisés, peça ao povo que pegue o sangue do cordeiro e passe no umbral das portas como uma tinta, Deus estava pedindo ao povo para renunciar à cultura egípcia que os estava dominando. Porque, no raciocínio da época, se era a inscrição hieroglífica ali no umbral da porta que protegeria os que estão na casa, porque o mau espírito, a Reca ou Apófis, ao ler aquela inscrição, não conseguiria atingir os que estavam lá dentro, apagar aquela inscrição ou tapá-la com tinta seria a mesma coisa de abrir as portas para espíritos do mal. E era justamente isso que Deus estava pedindo para o povo, um ato de fé. Vocês creem em mim? Renunciem o paganismo do Egito. Renunciem à superstição do Egito. Apaguem aquelas inscrições que vocês acham que vão salvar vocês. E apaguem com o quê? Com tinta? Não. Com o sangue do Cordeiro. O único que realmente pode livrar vocês. Aqueles que aceitaram fazer isto, eu digo aqueles porque eu não posso garantir que todos os hebreus saíram do Egito, pode ser que uma parte deles preferiu continuar lá, mas aqueles que aceitaram a ordem de Moisés e pela fé passaram o sangue do Cordeiro no umbral das portas, renunciando assim à cultura e o paganismo do Egito, esses não tiveram a visita do anjo da morte. Foi justamente o contrário. O espírito da morte, o anjo da morte, visitou a casa daqueles que supostamente estariam protegidos contra esse mau agouro. O que nós podemos tirar de lição disso para os nossos dias? Bom, hoje também nós vivemos no Egito desse mundo e mesmo sendo cristãos comprometidos com Deus, com a Bíblia e sua palavra, nós não podemos ser tão arrogantes, arvorando que estamos isentos de qualquer influência de coisas mundanas em nosso meio. É quase impraticável isso. Nós temos talvez gestos, palavras, programas que ainda remetem a coisas que estão contrárias à palavra de Deus. E quem sabe o sentido da Páscoa hoje não deveria ser o mesmo para nós, o sentido da renúncia. Através do sangue do Cordeiro, eu renuncio às coisas do mundo que parecem tão lógicas, tão agradáveis, tão sensíveis. O sentido da palavra Páscoa em hebraico, Pessar, passar por cima, pular, saltar, Pessar.
E é isto que Deus faz com aqueles que são protegidos pelo sangue do Cordeiro. A morte pula aquela pessoa, porque não tem poder sobre ela. Bom, o nosso horário hoje correu rápido, eu fiquei apenas na questão da Páscoa aqui, mas eu espero ter trazido informações válidas para você e que você possa ter compreendido melhor o significado de todos aqueles emblemas, elementos, e ao comemorar agora a Páscoa cristã, uma releitura da Páscoa através da morte de Cristo, você possa ser sensível a esses elementos e significados que a antiga Páscoa dos hebreus evoca a cada um de nós. Muito bem, pessoal, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, mas fiquem tranquilos que semana que vem nós estaremos juntos para mais um conteúdo aqui, para mais um estudo aprofundado da Palavra de Deus. Um grande abraço, beijo no coração, fiquem com Jesus.